Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Meu Deus, Tu és o dono do tempo, Tu és o Senhor do tempo, das estações, e Tu tens o poder de acelerar as coisas em nossa vida. Aquilo que levaria anos, aquilo que levaria muito tempo, aquilo que levaria muita energia, muito esforço, o Senhor tem o poder de trazer isso em poucos dias. Meu Pai, nós cremos no poder sobrenatural de Deus. Por isso oramos para que tudo aquilo que está devagar em nossa vida, tudo aquilo que está em ritmo lento, tudo aquilo que está em pausa, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor libere do seu favor, para que o Senhor libere da sua graça e para que o Senhor coloque as coisas em movimento na nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, movimenta as coisas. Cremos no Teu poder e liberamos uma palavra no mundo espiritual, que todo governo pertence a Deus. Liberamos essa palavra no mundo espiritual. Ele é Senhor da terra, dos céus, acima dos céus. Ele é o Senhor, Ele governa. O Senhor governa, Cristo governa e Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele tem o poder sobre tudo que foi criado. Por isso nós declaramos, Ele é o nosso Deus e Ele pode acelerar as coisas em nossa vida. E tudo aquilo que está amarrado espiritualmente, tudo aquilo que está travado por forças demoníacas, na autoridade e no poder de Jesus Cristo, nós damos uma ordem: sai agora do nosso caminho. Que toda amarra espiritual, todo atrapalho, toda confusão cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Agora, que cesse completamente no nome de Jesus. E eu oro, Pai, em favor de cada pessoa, aqueles que estão doentes fisicamente ou emocionalmente, que recebam a cura por meio de Jesus Cristo. Jesus, a nossa fé está no Senhor. Sim, Jesus, nossos olhos estão fixos em Ti. A Tua palavra diz em Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas Suas pisaduras fomos sarados. Cremos, ó Deus, que estamos sarados por meio de Jesus Cristo. Eu também oro, Pai, por toda pessoa que está cansada, por toda pessoa, meu Pai, que tem uma semana de desafios e de superações. Que o Senhor possa capacitá-la, que o Senhor possa dar força a ela, que o Senhor possa dar um ânimo novo a ela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você. Eu creio no poder de Deus e creio que nesse propósito que nós estamos profetizando uma aceleração. Cremos que o Senhor está liberando isso. Tem muita gente que já viveu testemunhos com esse propósito aqui. Eu faço esse propósito em dezembro e estamos agora no segundo dia orando para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Escreva aqui nos comentários: Deus pode acelerar as coisas. Escreve aí: Deus pode acelerar as coisas. Amém? E você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe agora com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes. Compartilhe nesse momento, porque você está sendo abençoado. Então abençoe alguém. Abençoe alguém. Nós não podemos ficar com tudo para nós.
A bênção não pode morrer em nós. Se queremos que ela multiplique, nós precisamos espalhá-la. Então, espalhe agora essa oração entre seus grupos, entre seus amigos, entre as pessoas que você conhece nas suas redes sociais, em o nome de Jesus. E eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas, Deus tem feito coisas extraordinárias. E nós recebemos um testemunho da Ana Maria, que nos acompanha aqui nas orações. Ela escreveu: eu sigo o canal há 4 anos, eu estou sempre nas orações. Esse ano o senhorio decidiu vender o apartamento onde eu morava e eu não tinha condições financeiras para comprar. Mesmo assim, criei em Deus, Ele me deu conexões, recurso e estratégia. E hoje eu consegui adquirir o imóvel para mim, minha mãe, minha irmã e minha sobrinha. A Ti, Senhor, toda honra e glória e louvor. Gratidão a Deus por tudo e pela vida do Senhor, que Deus te abençoe. Amém, Ana Maria. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Coloque a sua fé em Jesus. Eu tenho dito para vocês, mantenham em oração e vocês vão ver a glória de Deus. Não é uma coisa que, sabe, não é uma promessa humana, é uma promessa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz: se clamares, eu vou responder. Clama a mim e eu te responder-te-ei. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. É a Bíblia que está dizendo, não é eu. Então, eu creio nisso. Eu creio no poder da oração. O que nós fazemos aqui é praticar um princípio espiritual. É isso que estamos fazendo. E eu não sei se você ouviu a palavra que eu ministrei hoje pela manhã no culto, mas aquela palavra foi uma palavra, sabe, que me impactou muito, e eu quero compartilhar mais algumas coisas aqui com vocês. Inclusive, se você não ouviu aquela palavra que eu ministrei hoje pela manhã, eu aconselho você a ouvir. Sabe por quê? Porque tem coisas aqui nessa palavra que ainda Deus vai falar com você durante a semana inteira. Exatamente. Tem coisas que Deus vai falar com você a semana inteira. E eu quero pontuar 3 coisas aqui que eu identifiquei nessa palavra e dei uma pincelada hoje na ministração da manhã, mas agora eu quero dar mais uma pincelada porque eu acredito que Deus está falando conosco. Amém? E quando Deus está falando conosco, nós temos que dar a nossa atenção. Em Números capítulo 20, verso 2 em diante, diz: ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber? Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação, e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha, perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu os seus animais. Agora preste atenção, até aqui parece que está tudo certo, mas não está. Olha o que está escrito no verso 12. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que nele se santificou. Essa palavra aqui tem muitos ensinos e, volto a dizer, eu gostaria muito que você assistisse ela no meu canal. Eu ministrei na igreja essa palavra hoje, e essa palavra aqui traz uma riqueza de ensinos, de direções para a nossa vida. Mas o que me chama a atenção aqui são 3 coisas, certo? Que eu quero compartilhar com você hoje. Primeiro, a Bíblia diz que se ajuntaram contra Moisés e Arão. Se ajuntaram contra Moisés e Arão.
e se ajuntaram contra Moisés e Arão porque eles estavam com sede. Eles haviam saído do Egito, Deus havia tirado eles de lá. E no deserto você tem desafios. E eles pensaram que não iriam ter mais desafios. Mas como eu ministrei hoje pela manhã, nós crescemos e desenvolvemos nos lugares difíceis. São nos lugares difíceis que Deus, Ele trabalha na nossa vida. São nos lugares difíceis, nos lugares mais escabrosos, que o Senhor, Ele nos levanta, que o Senhor nos capacita para coisas grandes. E, sabe, eu não vejo Moisés obrigando o povo a sair do Egito. Quem clamou, quem pediu para eles saírem de lá, foi o próprio povo. Eles mesmos clamaram a Deus e pediram: Senhor, nos socorre e nos tira desse jugo. E agora a Bíblia diz que eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. Que culpa tinha Moisés e Arão? Eles eram líderes, certo? Eles eram líderes espirituais. Se um pastor numa igreja ensina o caminho da verdade e a pessoa faz tudo errado, a culpa é do pastor? Não. O pai e a mãe ensinam o filho e dizem assim: meu filho, não pega nada de ninguém, não anda com gente má. Né? O pai e a mãe ensinam o que é certo. Daí o filho, lá no primeiro emprego dele, vai lá e rouba a empresa que contratou ele. Vai lá e furta, né? Seja lá o que for. E daí o dono da empresa, que deu uma oportunidade por causa do pai, que conhece o pai do menino, foi lá e disse: ó, teu filho aprontou para mim aqui. Puxa, mas não é esse o ensinamento que eu dei para ele. Ou seja, o pai não é responsável, né, por aquilo que o filho fez, ele já é de maior. Ou seja, a gente vê que as pessoas estão sempre procurando achar um culpado. Então, a culpa é de alguém. Então, a culpa é de alguém de eu estar nessa pior. A culpa é de alguém, sabe, de eu não ter sucesso. E as pessoas ficam sempre terceirizando a responsabilidade da vida delas. E todos nós, sabe, temos um pouco disso. Até quem não faz isso frequentemente tem um pouco disso. De sempre jogar a culpa para alguém. Mas aqui, nesse caso, Moisés e Arão também estavam com a boca seca. Eles também estavam com sede. Seus lábios também estavam rachados do deserto. Eles também precisavam beber. E eles estavam obedecendo uma direção do Senhor, assim como o povo estava obedecendo uma direção do Senhor. Se você não concorda com algo, você não é obrigado a permanecer ali, certo? Se você não concorda, a Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então você está numa empresa que você não concorda com aquilo que está sendo feito. Você não é obrigado a continuar naquela empresa. Assim é tudo na vida. Mas hoje é mais fácil para as pessoas jogarem a culpa para cima de alguém e dizer: você é o culpado disso. Não, o culpado sou eu. Nós temos que entender isso, nós temos que puxar a responsabilidade para nós. Talvez o erro maior seja nosso, ou talvez todo erro seja. E é assim que nós devemos entender. Aqui começa, sabe, eu acredito que a mudança na vida de uma pessoa começa quando ela para de terceirizar a culpa. Quando ela para de culpar os outros pela infelicidade dela e ela começa a rever os seus caminhos. Ela começa a rever, sabe, as decisões dela. Eu li uma frase hoje pela manhã que um amigo meu compartilhou e é uma frase assim extremamente verdadeira. Sabe que a nossa vida, nós nascemos parecidos com nossos pais, mas terminamos a vida fruto das nossas escolhas. É assim, nascemos parecidos com os nossos pais, mas quando encerramos a nossa jornada aqui nessa terra, encerramos parecidos com o fruto das nossas escolhas, das nossas decisões. Então esse foi o primeiro erro. O primeiro erro do povo foi culpar Moisés e Arão. E agora vem um segundo erro aqui, que foi o erro de Moisés. Moisés se descontrolou. Essa é a verdade. Moisés se descontrolou e feriu a rocha. Ele não falou a rocha como Deus disse para ele.
para ele falar. Ele feriu a rocha. Ele pegou o cajado que ele tinha na mão, o bordão, e bateu na rocha, porque ele estava descontrolado. E a Bíblia diz aqui no texto, e eu acho isso muito interessante, no verso 12, pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Moisés não entra na terra prometida, e nem o povo, porque se descontrolou. Então, o povo terceirizando, Moisés se descontrolando. E agora, a maioria, aliás, quase todos, né, tirando Josué e Caleb, não puderam entrar na terra prometida. E eu acredito nisso, sabe, que nós temos que ter muito cuidado para não nos descontrolar quando somos pressionados, quando você é pressionado pela vida, quando você é pressionado pelos problemas. Você tem que aprender a lidar com as coisas. Sabe, algumas pessoas se enojam do trabalho que têm, porque elas dizem assim, eu não quero mais isso para a minha vida, isso é muita carga, é muito peso, é muito problema. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e a gente está fazendo alguns negócios e essa pessoa disse assim para mim, não tem negócio fácil aqui nessa vida. Todo negócio tem seus desafios. Essa pessoa falou para mim. Eu fiquei pensando, é verdade. Porque às vezes a gente reclama do trabalho da gente, né? Às vezes a gente reclama, às vezes a gente acha que está muito difícil, às vezes a gente acha que está muito pesado, mas todo trabalho tem seu ônus e seu bônus. Tudo tem seus desafios, sabe? Tudo tem seus desafios. Então eu acredito que se trata de não se descontrolar, buscar um equilíbrio, buscar a força de Deus, sabe, para conduzir as coisas, a ponto de você não ter mais do porquê se preocupar, do porquê, sabe, ficar carregando um peso pesado, porque a gente começa a pensar tanto no problema, começa a pensar tanto nas dificuldades, que daqui a pouco a vida da gente está assim, tá só em dificuldade, está só em problema, está só, né, no negativo. E Deus, sabe o que Deus está dizendo para mim, para você aqui? Deus está dizendo, não se descontrole. Não se descontrole. Ei, pare, pense, seu trabalho é uma bênção, o que Deus tem colocado na tua vida é uma bênção. Não se descontrole. Deus tem mais para você. Né? Se tiraram aqui de você, logo ali Deus vai te dar de volta, certo? Se você está cansado hoje, dorme um pouco, pede força a Deus, e amanhã tenta de novo, e assim tem que ser. Porque nós pensamos que vamos resolver o problema, eliminando aquilo que está, sabe, sendo a fonte do nosso problema. Não é por aí que resolve. Não é por aí que você vai conseguir vencer. Não é por aí que você vai conseguir triunfar. Então, o que nós precisamos é nos controlar diante das pressões, diante das cobranças e até mesmo diante de acusações, difamações e seja lá o que for. Amém? E a terceira coisa que eu identifico aqui, e aqui eu encerro essa palavra, que o Senhor chamou esse lugar de Meribá, ou seja, águas de contenda. Numa contenda, muita coisa acontece. E você tem que se cuidar nas contendas. Não só para se prejudicar, mas você tem que cuidar também para que essa contenda não roube de você algo que foi Deus que te deu. Então, cuidado com as contendas. Tenha sabedoria no meio das contendas. Seja alguém, sabe, que no meio da contenda use a sabedoria de Deus, use a oração, use o silêncio e aprenda a resistir dentro das contendas.
Algumas contendas são inevitáveis na nossa vida. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam, porque Deus quer fazer coisas e tem que deixar Deus fazer, sabe? É que a gente quer ter o controle de tudo. Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Nós queremos que a vida seja do nosso jeito. E a vida não é do nosso jeito. A vida é como Deus quer. Amém? Essa palavra falou contigo? Falou contigo? Deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, tá? Deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu quero declarar agora o Salmo 91 e quero orar por você também. Se você puder, compartilhe essa live com outras pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Me ajuda a compartilhar. Se você tem redes sociais, compartilha nas suas redes sociais. O que te custa? O que te custa você compartilhar, né? E mais uma coisa importante, amanhã eu tenho aula na Academia Kindle Global. Na verdade é a mesa de conselhos. Esse mês de dezembro eu estou só na mesa de conselhos, tá? E essa semana tem muita gente que sai de férias, então eu vou fazer a mesa de conselhos apenas na segunda-feira. Por isso que segunda-feira agora eu vou ficar um tempo especial, um pouco maior, com os meus alunos da Academia Kindle Global. Se você ainda não é meu aluno na academia, certo? Hoje mesmo faz a tua inscrição, entre para dentro da academia, você vai ver que maravilhoso que é essa Academia Kindle Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br, certo? Vem se tornar nosso aluno, ali tem módulos, eventos, e-books, enfim, é uma plataforma que você vai enriquecer o teu conhecimento. Inclusive agora em janeiro vamos ter um módulo de teologia dentro da nossa academia, Academia Kindle, tá? Por isso, vem se tornar nosso aluno, vem caminhar perto de nós. De repente você precisa de um conselho também, certo? Amanhã você vai ter a oportunidade, né, junto com outras pessoas, é claro, de estar numa mesa de conselhos junto comigo, tá? Onde eu dou conselho, onde eu oro, onde eu ajudo a entender o que Deus está falando também para as pessoas, certo? Então, vem ser nosso aluno na Academia Kindle Global. Deixa eu declarar aqui o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Coloca aqui nos comentários teus pedidos de oração, a tua necessidade, teus desafios. Coloca aqui, coloca tudo aqui, certo? E nós estaremos orando por você. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Quero apresentar a tua vida diante de Deus e vamos profetizar que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós cremos que o Senhor é o Senhor que governa sobre os tempos e que tens o poder de acelerar as coisas. Tu tens o poder de colocar as conexões certas no nosso caminho, os recursos que nós precisamos e tudo o mais que necessitamos na nossa vida. Por isso, Pai, oramos profetizando que aquilo que está devagar, aquilo que está lento, aquilo que está em pausa, começa a andar mais rápido agora,
Em o nome de Jesus Cristo, oramos por um destravar, oramos por uma aceleração na vida dessa pessoa, oramos profetizando que vai haver aceleração, vai haver movimento. Senhor, libera teu movimento na nossa vida, libera teu movimento na nossa casa, profetizamos aceleração sobrenatural na vida dessa pessoa, aceleração sobrenatural na sua casa. Em o nome de Jesus Cristo, nos seus negócios, nos seus projetos, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração que está aqui e pedimos um milagre, pedimos cura, pedimos intervenção, pedimos provisão, pedimos mudança e pedimos também salvação a todos dessa casa. Oramos, Pai, no nome de Jesus Cristo, declarando vida, declarando paz, e que o Senhor mova as coisas em favor dessa pessoa. E também, Pai, te pedimos perdão por toda vez, Pai, que não entendemos as Tuas direções para a nossa vida. Nos ajuda, Pai, a vivermos segundo a Tua voz, segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Entregamos o nosso coração mais e mais a Ti. Sim, nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua vontade e te pedimos, Espírito Santo de Deus, mova as coisas, libera um mover sobre essa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo, eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Compartilhe essa oração, manda aí para 10 pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus te guarde. Até mais.